Boa noite. Hoje, dia 13 de abril de 2026. E nós continuamos com o pecado original. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Bom, muito bem. Nós começamos com o pecado original no bloco. No bloco 1, tudo era inocência, tudo era perfeito. No bloco 2, apareceu a liberdade, que não era um problema, era uma necessidade para que o ser humano fosse perfeito. No terceiro, começa a haver as escolhas erradas para amadurecer a liberdade. O ser humano volta para si mesmo, se apaixona por si mesmo e começa a viver uma vida separada de Deus. Como é separado de Deus, é impermanente. Então, morre, adoece e etc. No bloco 4, começa a aparecer a possibilidade de cura. É preciso querer, mas há um caminho de volta. E hoje, o capítulo 5, bloco 5, é a cura propriamente dita. Tá? Então, onde é que a gente chega? Então, vamos lá. Ainda não. Aqui. Muito bem. Então, primeiro de tudo, eu vou ler a introdução do bloco 5. Restauração, retorno e unificação interior. Então, a restauração é a cura. Mas, com a cura, nós queremos o retorno e unificação, não ser mais fragmentado, dividido. Então, vamos lá. A atenção que a consciência já não se detém apenas na purificação ou na correção das desordens interiores. Isso era a gente querer uma cura, uma purificação e consertar o que está torto. Um momento. Pronto. Então, no primeiro momento, sim, é uma cura, mas não é só purificar e corrigir, tá? E aonde a gente vai chegar com isso? Então, a atenção já não se detém apenas na purificação ou na correção das desordens interiores, mas no que sucede quando a alma é novamente reunificada. Então, no bloco passado, a gente queria voltar para a casa do pai. No bloco 5, nós estamos chegando na casa do pai. A cura interior revela-se como condição necessária para algo mais profundo, o retorno ao centro. Então, não se trata só de curar o que estava torto. Né? Nós começamos a ver que há um objetivo maior, que é o retorno à casa do pai, o retorno ao centro. Esse retorno não é deslocamento no tempo nem no espaço. Isso é óbvio, né? O filho pródigo voltando para a casa do pai é uma alegoria. Nada se move para dentro ou fora, no tempo e no espaço, não é isso. O retorno trata-se de uma reintegração interior do ser humano em seu princípio. Descobrir quem ele é, né? Estar em união com Deus. O que estava disperso é reunido. O que estava fragmentado é reconduzido à unidade. O que é que estava disperso? A nossa consciência voltada para separada de Deus, passou a estar voltada para as coisas impermanentes. E todo mundo impermanente é fragmentado. Então, é voltar, ser reconduzido à unidade, é voltar à unidade, é voltar para casa. A salvação não é luta, mas
recordação. Um pouquinho mais para frente, nós vamos fazer vamos ter um curso que vai ter um pouquinho de Platão e do platonismo, e nós vamos ver que essa ideia de recordar o que nós somos é uma ideia platônica. Tá? Então, a salvação não é luta, é recordar. Mas recordar, luta significa caminhar pelo mundo. Recordar significa voltar para casa. Não se trata de tornar-se outro, mas de tornar-se inteiro. Eu, Giancarlo, não quero me tornar um outro Giancarlo melhor e melhorado, espiritual e superior. Não vou me tornar um outro. É me tornar inteiro. Ver quem eu verdadeiramente sou e esqueci. Recordação, Platão, etc. E esqueci. Não é uma nova identidade, mas abandonar as identificações que dividem. Quer dizer, meu foco está identificado com o mundo. O mundo passa, então eu passo também. O centro, que é Deus, né, que é o eu verdadeiro, o centro não é criado. Ele sempre existiu. Ele é reencontrado. Relembrar, recordação, né, retorno. Ele é reencontrado. O movimento final não é atividade espiritual intensa, mas repouso. E é disso que nós vamos falar hoje. Fica parecendo que nós temos que nos tornar mais espirituais, que nós temos que fazer esforço, que nós temos que fazer muitas obras e que nós temos que lutar cada vez mais. E, na verdade mesmo, a vida espiritual não é nada disso. A vida espiritual é descansar em Deus. Isso não quer dizer que a gente tem que sair do mundo e repousar em Deus. Por fora, o mundo continua sendo mundo, a gente faz, a gente sai, a gente faz a caridade, etc. Mas por dentro, eu estou em repouso. O caminho não é pela força, mas por reconhecimento do princípio que sempre o sustentou e nunca deixou de estar presente. Ora, o princípio que sempre sustentou tudo é Deus, e que nunca deixou de estar presente é onipresente. Se é onipresente, tem que começar em mim. Bom, muito bem, então é só uma introdução. Vamos agora ver o que é que os autores têm para dizer para nós. Pseudo-Macário, alguém que foi confundido com Macário, séculos 4 e 5 depois de Cristo. Quando a alma é finalmente reunida, ela já não corre atrás de si mesma. O coração deixa de vagar entre muitos pensamentos e encontra um só lugar onde repousar. Esse lugar não é externo, nem construído pela vontade, mas é o próprio centro onde Deus habita desde o princípio. Aqui ele está sendo bem explícito, ele não chamou só de centro e de princípio, ele chamou de Deus mesmo. A alma é reunida, ainda no primeiro parágrafo, a alma é reunida, não corre atrás de si mesma, de tentar definir quem eu sou, é ego no caso, não corre atrás de si mesma, falsa identidade. O coração deixa de vagar entre muitos pensamentos, conceitos, identificações, etc. E ele encontra um lugar onde repousar, ele descansa. Tudo isso é extremamente cansativo. E o lugar não é externo, e nem é construído pela vontade, não é conquistado como uma melhora espiritual. É o centro onde Deus sempre esteve, onipresente. Então, o retorno para a minha verdadeira natureza em união com Deus. Bom, vou para o segundo parágrafo. Ali no centro, Deus. Ali, a alma não precisa mais vigiar-se,
nem corrigir-se a cada instante. Ela simplesmente é. Então ela descansa. A multiplicidade dos movimentos se aquieta e o homem torna-se simples, porque viver no mundo é uma loucura, é uma multiplicidade de movimentos. Então tudo se acalma e o ser humano se torna simples. Simples não quer dizer simples, simplório, bobo, vazio. Simples quer dizer unificado, sem divisões, sem conflitos. É isso que significa simples. Então a multiplicidade dos movimentos se aquieta e o homem torna-se simples. Não porque tenha perdido suas faculdades, mas porque todas passaram a mover-se a partir de uma única fonte. Aqui é a importância de tudo está aqui. O ser humano não perdeu as faculdades. Ele pode estudar, ele pode amar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não está identificado. Ele passa a mover-se a partir de uma única fonte. A única fonte que é Deus passa a se expressar no mundo, mas não é escravo do mundo. Este é o ponto. Então, o interior e o exterior deixam de se opor. O homem age sem se dispersar e recolhe-se sem fugir do mundo, não é necessário. O coração permanece inteiro, mesmo entre muitas ocupações, porque encontrou repouso que não se perde com o movimento. Então, esse repouso espiritual não é a ausência de movimento, não é sair do mundo e ir para a montanha, é permanecer em Deus, sereno, calmo, mesmo dentro do mundo, mesmo no meio do furacão. Esse é o verdadeiro descanso. Não a ausência de ação, mas a unidade que sustenta toda a ação sem esforço. Então, o que nós vemos aqui no primeiro texto é que nós, no mundo, se nós chegamos a essa união com Deus, se nós voltamos para a casa do Pai, o mundo não vai deixar de ser mundo. Mas nós nos colocamos de uma outra forma diante do mundo. Nós já não nos abalamos pelo mundo. Nós nos enchemos de compaixão, porque nós sabemos que tudo é ilusão, mas nós vemos que as pessoas sofrem. E sim, isso mexe com a gente. Como Jesus se enchia de compaixão. Mas ele sabia que era ilusão, ele curava porque era ilusão. Talvez a gente não tenha esse grau de curar e dissolver a ilusão, mas nós compreendemos. Então, já não nos abalamos tanto pelo mundo, cada vez menos. Né? Isso quer dizer que nós vivemos com as nossas famílias, casamentos, trabalho, né? Mas não somos escravos dessas condições. Por que não somos escravos dessas condições? Porque não estamos cegos, identificados. O pecado original, olhar para si mesmo. Né? Não estamos identificados. Então, nós vivemos o mundo, mas não somos escravos do mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Tá? Não quer dizer que nós não vamos estar no mundo. Vamos. Não quer dizer que não vamos atravessar a experiência que se chama vida, encarnação. Vamos. Mas eu não sou uma pessoa caminhando cega com uma venda amarrada nos olhos, que eu mesmo amarrei. Tá? Então, eu permaneço no mundo, mas eu não sou mais escravo do mundo.
eu tenho um centro, esse centro é paz, é sereno. Então eu vou me colocando de uma outra forma no mundo. Tá? Então, dessa outra forma, por exemplo, eu posso ser caridoso e fazer obras de caridade. Talvez seja o que eu possa fazer de melhor. Mas pense bem, se eu estou no centro, não sou mais eu, Giancarlo, que faz a caridade e se sente superior espiritualmente porque ajudou o coitadinho que é inferior. Não, eu unificado com Deus e já não mais escravo do mundo, eu deixo que Deus se manifeste. Aí Deus se manifesta como amor, como caridade. Mas não porque eu, Giancarlo, estou querendo ser caridoso, mas porque amar e fazer a caridade é o movimento natural desse repouso. Tá? Então, não se trata de largar o mundo, se trata de não ser escravo dele. É um problema fundamental. No nível mais baixo, nós estamos falando de realização, né? Mas no nível mais baixo, o apego é esse. O apego, as pessoas se apegam aos bens do mundo, se tornam escravos desses bens. Ficam lutando a vida inteira para não perdê-los. São escravos. Não há problema você beber, mas é um problema você ser escravo da bebida. Se bem que tem uma vibração tão baixa que eu dispenso. Mas é só o exemplo. O problema é ser escravo das coisas, não são as coisas. E assim o sexo, a comida, o poder, o dinheiro. O problema é ser escravo das coisas. Só que o texto aqui é mais profundo, então ele está falando que normalmente nós somos escravos do mundo. Por quê? Porque nós não temos a menor consciência de quem nós somos, do que é o mundo, de quem verdadeiramente somos, do centro que devia nos conduzir e não conduz. Então eu procuro uma identidade e acabo me identificando com o mundo e fico escravo do mundo. Então, voltar para casa significa entrar em repouso, pacificar tudo isso. E aí eu me coloco no mundo, conforme ele fosse desdobrando, mas sem me abalar. Lembrando que o mundo ele pode parecer cruel e tudo mais, mas é ilusão. Mas a vida se desdobrando é o Deus da vida, é o próprio Deus ensinando. Então eu vejo tudo como um ensinamento divino. Então este é o final, a conclusão do processo de cura. A cura mesmo é o Cristo e a cura mesmo é uma conversão. Mas aqui no bloco 5 a gente vai ver como se colocar no mundo a partir da cura. Bom, então vamos para mais um texto. Evagrio Pontico, 345, 399 depois de Cristo. Quando a mente retorna ao que é simples, ela encontra repouso sem esforço. Pois o esforço pertence à divisão, não à unidade. Mais uma vez aqui eu vou lembrar vocês. Ó, quando a mente retorna ao que é simples, ela encontra repouso sem esforço. Primeiro, simples não é uma coisa boba e vazia. Simples quer dizer unidade, não dividido. Isso é simples. Não dividido. Dividido significa conflito. Então, simples, sendo unificada, encontra repouso. Sem esforço. Porque não é preciso lutar para conseguir o esforço. Se você precisa lutar, você está dividido. Lutar contra o quê? Contra alguma outra coisa? Você está
dividido. Então não é luta. Né? E viver no mundo é lutar o tempo todo, não é? Então, não estar dividido significa não lutar. Eu descanso em Deus, mesmo atravessando o mundo. Então, vamos lá. Então, estar simples significa unidade. O esforço pertence à divisão. É como eu falei, se você está se esforçando e lutando, você está lutando contra alguma coisa. Já não é um, é dois. Então, esse esforço, essa luta pertence à divisão, não à unidade. Enquanto o intelecto se dispersa nas coisas, ele imagina progresso e queda. Quer dizer, a mente está tão mergulhada nas coisas que ela está vivendo intensamente progresso e queda, né? Que é a impermanência das coisas. Às vezes ele acha que está subindo, mas depois ele cai. Às vezes é bom, às vezes é mal, mas tudo passa. Então, o intelecto se dispersa nas coisas e ele imagina progresso e queda, sem fim. Mas quando ele é reunido, compreende que nunca saiu do lugar que lhe é próprio. Olha que imagem interessante. O intelecto se dispersa nas coisas, imagina progresso e queda. O filho pródigo se dispersa nas coisas, conhece o mundo, imagina progresso e queda. Às vezes ele se diverte, às vezes ele vai comer com os porcos. Mas quando ele volta para, quando é reunido, quando ele volta para casa, compreende que nunca saiu do lugar que lhe é próprio. Na verdade, na mente do pai, ele nunca saiu para conhecer o mundo. Ele nunca saiu de casa, ele apenas sonhou. Então, quando ele é reunido, volta à unidade, compreende que nunca saiu do lugar que lhe é próprio. Ele sempre foi quem ele é. Ele estava iludido, hipnotizado, sonhando. A saúde da alma não se reconhece pelo movimento intenso, mas pela ausência de perturbação. A alma, a saudável, ela é serena. O movimento intenso, a luta do mundo, é a doença, é o pesadelo. Onde há simplicidade, não há luta. Entenda a simplicidade outra vez como unidade. Onde há simplicidade, onde há unidade, não há luta, não há nada contra o que lutar. Mais uma vez, ele diz que nem o outro, o retorno não consiste em acrescentar algo à alma, não há algo novo a conquistar, uma outra coisa no tempo. O retorno não é isso. O retorno é remover o que não lhe pertence. As ilusões, as identificações. Tudo que é conforme à natureza conduz ao repouso. Tudo que é conforme o que eu verdadeiramente sou conduz ao repouso. Porque o repouso é não movimento, não conflito. E é o estado interior, não impede que eu esteja no mundo. Quando cessam as imagens, os nomes, conceitos, a mente permanece diante de Deus, não como quem vê algo, mas como quem descansa. E esse descanso é o verdadeiro conhecimento. Então, não temos que conhecer Deus, não temos que ver Deus, nós temos que nos entregar aos braços de Deus e descansar. Aceitar o descanso. Entregar os braços de Deus, aí eu acrescento algo por fora. Entrega devocional. Amar a Deus sobre todas as coisas e se entregar a Ele, renunciar a si mesmo. Se entregue a Ele.
Descanse nele, deixa ele assumir a vida que é dele. Continuamos no mundo. Continuamos. Resolvendo problemas? Resolvendo. Mas permitindo que Deus governe a vida que é dele. Aquele poema da Santa Teresa d'Ávila, vós sois as mãos do Cristo, vós sois os pés do Cristo. Então, para fazer, eu faço. Me mostre o que eu devo fazer e eu faço. Seja lá qual for a condição, o problema, me mostra o que eu devo fazer e eu faço. Né? Mas para fazer isso, me mostre e eu faço, é preciso estar sereno, descansar em Deus. Como é que Deus vai mostrar o que você vai fazer se você não descansa? Se você nem, não para ouvir? O Goldsmith chama isso de ouvir. Eles chamam de repouso, descansar em Deus. Descanse nos braços de Deus. E esse descanso é o verdadeiro conhecimento. E eu acrescento, porque permite que Deus seja Deus. Mais um. Todos eles vão nessa linha, viu? Isaac, o Sírio, 613, 700 depois de Cristo. Olha, todos vão nessa linha. Não é que seja repetido, todos em séculos diferentes estão tentando mostrar como isso é importante. Então vamos lá. Quando a alma é curada, quando ela é curada, ela já não se move com esforço, outra vez, nem busca sinais de progresso, porque é o progresso do mundo. Pois o sinal da saúde da alma não é o movimento, mas a quietude natural. Mais um, falando a mesma coisa. Enquanto o homem luta contra si mesmo, ele pensa que é o mundo, mas é projeção mental. Enquanto o homem luta contra si mesmo, ainda está dividido. Mas quando cessam as lutas, não porque venceu, mas porque foi reunido em unidade simples, então a alma entra na paz. Ele para de lutar com o mundo. No fundo, é lutar contra si mesmo. Isaac o Sírio continua. Não penses que a perfeição consiste em grandes obras, fazer coisas no tempo para me sentir grandioso. Não penses que a perfeição consiste em grandes obras, nem em sentimentos elevados, nem em consolação sensível. A perfeição é quando o coração permanece imóvel diante de todas as coisas, sem se elevar com o bem e nem se abater com o mal. É o bem do mundo aqui. Não se eleva com o bem do mundo, não se empolga com o que é passageiro e nem se abate com o mal. Vê, pode ter compaixão, mas não se identifica, sabe que aquilo é impermanente, que tudo passa. O homem que foi restaurado não se admira de si mesmo, nem se entristece por suas quedas passadas. Nem se admira de si mesmo, ego, vaidade, e nem se entristece com vitimismo e corpo de dor por quedas passadas, porque já não se vê separado de Deus. Se ele não está separado, se ele está unificado, ele vê tudo passar sem se abalar. Ele não se admira de si mesmo, nem se entristece por suas quedas passadas, porque já não se vê separado de Deus. Pois o arrependimento verdadeiro, que é consciência, que é conversão,
não é remorso? Pois o arrependimento verdadeiro não termina em tristeza, mas em silêncio. Não é remorso. Tanto é que não termina em tristeza, termina em silêncio. E quando a alma entra nesse silêncio, ela já não pergunta para onde ir, nem como avançar, porque se encontra onde sempre esteve destinada a estar. Ela não se pergunta mais onde ir, nem como avançar. Se tornam movimentos naturais a partir do centro, mas ela não tem que lutar com o mundo. Simplesmente a vida vai se desdobrando. Porque a alma está onde ela estava destinada a estar, no centro. A misericórdia de Deus não conduz o homem a um estado de tensão, a lutar com o mundo, mas a um estado de repouso nos braços de Deus. E o repouso da alma é o conhecimento de que ela está em Deus e Deus nela, sem confusão, sem separação. Então, um passo além da conversão, da cura espiritual, então é uma pacificação profunda. Eu atingi essa pacificação? Não. Tá? Mas uma pacificação, a alguns momentos, claro. Uma pacificação profunda, interior. Então, isso já é um passo além. Podemos chamar de cura também, mas não no sentido que era o filho pródigo dizendo assim, vou voltar para a casa do pai. Essa pacificação é cura num nível mais profundo. É cura, sim. Tá? Mas é onde a gente chega no processo de cura. Numa pacificação interior. Então eu vou viver, vou atravessar a encarnação, vou ter família, trabalho, etc., mas sempre centrado em Deus e deixando Deus se desdobrar. Haja o que houver. Haja o que houver, tudo passa. Tudo está se desdobrando no tempo. Né? Então eu vou me pacificando. Todos eles frisaram essa importância do repouso interior. Podemos falar de uma maneira assim poética e amorosa de descansar nos braços de Deus. Podemos falar de uma maneira poética, parar de lutar contra o mundo. Não lute. Não lute. Não quer dizer ficar sentado na cadeira sem fazer nada, mas viva a vida, deixa Deus desdobrar a vida sem lutar. Vai buscando em Deus, nessa unidade dentro de si mesmo, o que fazer em tal condição. Sem nunca se desesperar, perder a esperança, perder a conexão com Deus. Mas atravessar a vida. Isso que nós chamamos de vida. Né? Mas buscar uma paz interior. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Simeão, o novo teólogo. Esse aqui é bem forte, esse aqui. Simeão, novo teólogo. 949 a 1022 depois de Cristo. Vi a luz que não tem forma, e nela fui visto. Não me aproximei caminhando, nem me afastei partindo. Fui tomado por aquilo que sempre me envolveu. Quando a luz apareceu, cessou toda divisão. Não havia mais quem visse e o que era visto, mas apenas ver. Então compreendi que minha dispersão era ignorância e meu retorno, reconhecimento. Não perdi minha pessoa,
mas deixei de me confundir com aquilo que não sou. A restauração não me levou a outro lugar, mas devolveu-me ao único lugar que existe, a presença viva de Deus em mim. Aqui nós temos assim um texto muito forte, porque trata-se de uma vivência, não é uma teoria, de uma vivência mística, autêntica. Então ele diz: eu vi a luz que não tem forma. É Deus, mas não tem forma, não pode ser descrito. Nela fui visto. Começa a dissolver a separação. Eu vi e fui visto. Não me aproximei caminhando, nem me afastei partindo. Eu não tive que fazer um movimento no mundo. Eu fui tomado por aquilo que sempre me envolveu. Onipresença que sempre esteve, que sempre foi. Eu fui tomado. Se eu fui tomado é porque em algum momento eu desisti de mim mesmo. Renúncia de si mesmo. Eu fui tomado por aquilo que sempre me envolveu. Quando a luz apareceu, ele fala em termos de aparecer, mas se revelou porque ela sempre foi. Mas cessou toda a divisão. Não havia mais quem visse e o que era visto. Não havia mais divisão, não havia mais um eu separado de Deus, não havia mais quem visse e o que era visto. Então compreendi que minha dispersão era ignorância. Nossa, aqui ele fala que nem o budismo. Então compreendi que minha dispersão era ignorância. E meu retorno, reconhecimento da verdade que eu sou. Não perdi minha pessoa, mas deixei de me confundir com aquilo que não sou. Aqui está o mistério. Não perdi minha pessoa. Ele diz que não perdeu a pessoa, a individualidade dele. É, sim, mas olha como lá em cima ele disse: não havia mais quem visse o que era visto. É paradoxal, né? Mas esse é o mistério. Uma união absoluta, e no entanto, ainda essa pessoa subsiste, percebendo. Isso é totalmente misterioso, porque de um lado ele fala, e eu acredito, não havia mais quem visse e o que era visto, apenas ver. E depois ele diz: eu não perdi minha pessoa, mas deixei de me confundir com aquilo que não sou, o mundo, a impermanência, a luta. Restauração. Restauração não me levou a outro lugar. Restauração, simplesmente o que eu sou de verdade se revelou. Devolveu-me ao único lugar que existe, só existe esse lugar, a presença viva de Deus em mim. Um texto muito mais curto e muito mais profundo. Vejam bem, tá? Simeão, novo teólogo. E eu acho que... Não, tem mais outro. Vamos agora para Máximo, o Confessor. 580, 662 depois de Cristo. O Logos de Deus, logo de cara já vou dizendo, o Logos é o Cristo. Só que quando se fala Logos, não necessariamente a figura manifestada, revelada, histórica de Jesus, não necessariamente. O Cristo interior, normalmente, mas é o Cristo. O Logos de Deus, ao criar todas as coisas, colocou nelas um princípio de retorno. O Logo de Deus ao criar todas as coisas. Quem diz isso? Evangelho de João. No princípio era o verbo é Logos. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Por ele todas as coisas foram criadas.
Então o Evangelho de João diz com absoluta clareza: todas as coisas foram criadas pelo Cristo. Ah, Deus Criador. Sim, mas na pessoa do Filho, Cristo. Todas as coisas por ele foram criadas. E aqui, Máximo Confessor está fundamentado no Evangelho de João, sem dúvida. Então vamos lá. Logos de Deus, ao criar todas as coisas, já logo de cara, colocou nelas um princípio de retorno. Ah, que princípio de retorno é esse? Em um determinado momento, outra vez na parábola do filho pródigo, em algum determinado momento, conduzido pelo sofrimento e pela desilusão. Sofrimento tem lá sua função nobre. Conduzido pelo sofrimento e pela desilusão, finalmente o filho pródigo volta para si mesmo. E algo dentro dele diz: volte para a casa do pai. Voltarei. Que sou eu, né? Não é uma força externa, mas esta força que diz eu voltarei é a consciência, é o Espírito Santo. Então, há um princípio divino dentro de nós cujo destino é voltar para a casa do Pai. Então, não existe outro destino para a vida humana a não ser voltar para a casa do Pai. Tudo mais é livre-arbítrio, mas livre-arbítrio está no campo do mundo, da dualidade, do conflito, das escolhas, do exercício da liberdade. Mas destino, só existe um: voltar para a casa do Pai. Então, ele diz, deixa eu compartilhar. Também é bonito esse começo. Ele diz que o Logos de Deus, ao criar todas as coisas, colocou nelas um princípio de retorno. A própria consciência, o Espírito Santo. Nada foi feito para permanecer disperso. Nada foi feito, não é obra de Deus isso. Nada foi feito para permanecer disperso, mas para reencontrar sua unidade no Logos, do qual procede. Extremamente profundo. Ninguém foi feito para o sofrimento. Todos foram feitos para reencontrar a sua unidade no Logos, no Cristo do qual procede. O pecado original, não introduziu uma nova natureza. Ninguém deixou de ser quem era. O pecado não introduziu uma nova natureza, mas um movimento desordenado. Um movimento para o mundo, um movimento para si mesmo e uma sensação de estar separado de Deus. O pecado não introduziu uma nova natureza, mas um movimento desordenado. A salvação, portanto, e eu digo que a salvação é o despertar da consciência, a salvação, portanto, não é a destruição do que existe, mas a correção do movimento. Eu vou traduzir isso aqui muito do meu jeito, viu? Vou repetir porque é difícil. O pecado não introduziu uma nova natureza, mas um movimento desordenado. A salvação, portanto, não é a destruição do que existe, mas a correção do movimento. Ora, usando a nossa linguagem aqui, isso que nós chamamos de mundo, sofrimento e tudo, nós já dissemos várias vezes em outros conceitos que é projeção mental.
Então não se trata de corrigir o mundo, mas de corrigir a fonte da projeção. Tá? Não era projeção mental? Nós não estudamos isso com Goldsmith, com Taniguchi, com Tolle? Adianta lutar com a projeção? Não. Então, se a projeção, a fonte da projeção é que tem que ser transformada. Então, onde é que está? A salvação, portanto, não é a destruição do que existe, mas a correção do movimento. Não é destruir o mundo que é projeção mental, é parar de projetar ou projetar uma coisa melhor. Vamos lá. Quando a alma se move segundo Logos, ela não se esforça para alcançar Deus, pois já participa dele, segundo a sua medida, no grauzinho que consegue. Então, quando a alma se move segundo Logos, então não é para se retirar do mundo, é para atravessar a experiência do mundo, mas a alma se move segundo o Logos. E ela não se esforça para alcançar Deus, ela não precisa lutar para alcançar Deus, ela já está se movendo segundo o Logos. Já participa dele, na medida em que consegue. Plenamente só Jesus. Afastamento é ignorância, retorno é conhecimento, mas é a mesma coisa que outro texto disse, que eu disse que afastamento é ignorância, parece o budismo falando, né? Que a interpretação que nós temos do mundo é ignorância. E o retorno é o conhecimento verdadeiro, unidade, sem conflito, sem divisão, sem sensação de separação. A restauração consiste em que cada coisa volte a operar conforme sua razão própria, sem resistência interior. Ou seja, operar conforme sua razão própria. Operar segundo, faça-se a tua vontade, não a minha, segundo a missão divina, segundo o propósito divino, sem resistência interior, sem se colocar como inimigo, sem lutar. Então, cessam os conflitos. Não porque algo foi eliminado, mas porque tudo foi harmonizado. Então, cessam os conflitos, não porque algo foi eliminado, mas porque tudo foi harmonizado. Então, ainda que o mundo pareça tão duro, tão cruel, de fome, etc., não há identificação. Eu sei que é um estado de ignorância. E, de uma forma, toda essa crueldade, essa fome, essa coisa, é projeção mental. Então, eu me pacifico. Uma vez pacificado, eu verei as pessoas com compaixão. Eu entendo que as pessoas sofrem, que o sofrimento é para fazer o filho pródigo voltar para a casa do pai. Mas eu não vou me revoltar com os porcos. Ah, porque ele estava comendo com os porcos e resolveu voltar para a casa do pai. Eu não vou lutar contra os porcos e nem com o dono da fazenda dos porcos. O problema é todo ele, o filho pródigo. Tá? Acho que agora eu usei um exemplo feliz. Eu não tenho que lutar contra os porcos e nem lutar pelos meus direitos com o dono dos porcos. Eu tenho que voltar para casa, para quem verdadeiramente eu sou. E simplesmente aquilo nunca existiu. Então, vamos lá. Então, ele diz que o afastamento é ignorância. O pecado original é o afastamento. E o retorno à cura é conhecimento, reconhecimento. Saber quem eu verdadeiramente eu sou. O Ramana Maharishi pergunta: quem sou eu?
Então, como eu já li, a restauração, a cura, consiste em que cada coisa volte a operar conforme sua razão própria, segundo tua vontade, não a minha, sem resistência interior. Cessam os conflitos, não porque algo foi eliminado, eu não destruí o mundo, mas porque tudo foi harmonizado dentro de mim, na fonte das minhas projeções. O fim não é repouso por inércia. Sim, já falamos tantos textos que é repouso, mas não é sentar na cadeira sem fazer nada. O fim, a finalidade, o alvo, a meta, não é repouso por inércia, mas repouso por consonância. Quer dizer, eu estou no mundo, mas por dentro eu estou pacificado em Deus. Consonância com Deus. Quando a vontade criada deixa de se opor à vontade incriada, ou seja, a vontade criada se coloca como coisa criada, separada, quando deixa de se opor à vontade, a Deus, encontra nela sua liberdade natural. Liberdade natural, atravessa o mundo e a vida de uma maneira natural. Pode se encher de compaixão, mas não sofre. Não faz drama, não se apega a corpo de dor, a memória, nada disso. Dentro da mística cristã, nós temos diversos exemplos. Na prática, quem atravessava o mundo dessa forma era a Madre Teresa de Calcutá. Mas nos momentos interiores dela, ela também tinha os conflitos dela. A noite escura da alma. Não é fácil. Puro mesmo, somente o próprio Logos, o próprio Jesus. Agora, a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha os conflitos dela, as noites de sombra, mas a vida prática, nisso ela é claríssima dos textos dela, ela simplesmente atravessava, governada pelo amor de Deus. Não havia nada assim do tipo, eu, Madre Teresa, vou fazer isso e vou resolver aquilo. Não, ela se deixava conduzir, atravessar a vida, cheia de compaixão. Mas enquanto ela trabalhava com a compaixão com Cristo, por dentro ela estava pacificada. Depois dos momentos que ela ficava sozinha, ela já entrava na noite escura da alma como situação humana, não é fácil. Mas atravessar a vida, ela realmente atravessava. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Muito bem, então encontra a sua liberdade natural. É o que eu falei, atravessa a vida. Não sofre. Se enche de compaixão pelo sofrimento dos outros, mas não só. Por quê? Porque está em Deus, tem uma confiança incondicional em Deus, tem fé em Deus. Não há lugar para o desespero. Talvez não dê tempo de ler esse, mas eu também não quero deixar porque é tão bonito. Deixa eu ler pelo menos um pedaço. Atanásio de Alexandria, 296-373. O Verbo de Deus, outra vez o Cristo. O Verbo de Deus assumiu um corpo para que o homem aprendesse novamente a voltar-se para o invisível. Pois o mal não veio de fora, mas nasceu quando a alma desviou o seu olhar do que é simples, uno e incorruptível e se deteve no que é múltiplo e passageiro. Ao afastar-se da contemplação de Deus, o homem passou a considerar como realidade suprema aquilo que apenas participa do ser em permanência. Assim, a corrupção não foi imposta, mas seguida. A morte não foi criada, mas acolhida. O Verbo, portanto, Cristo, portanto, entrou na condição humana para restaurar nela a capacidade de
retorno. Ele não veio apenas perdoar, mas reeducar o olhar, a consciência, para que o homem, curado da dispersão da impermanência, pudesse novamente fixar-se no uno. Então, o Cristo veio não só para curar e perdoar, mas para ensinar a voltar para casa, a reconhecer o uno. Pois o homem não foi feito para morrer. Ele venceu a morte, o Cristo. O homem não foi feito para morrer, mas para permanecer. Permanece somente aquele que repousa no que é eterno. Aqui ele fala do repouso, do descanso em Deus, mas só como conclusão. O homem não foi feito para morrer, mas para permanecer. Só permanece aquele que repousa no que é eterno, repousa em Deus. Mas isso tudo, diz Atanásio da Alexandria, é uma didática do Cristo. Cristo veio ensinar por compaixão. Ele sabia que as pessoas sofriam. E ele sabia que o mundo era ilusório. Mas ele assumiu a condição humana para poder dissolver a partir de dentro e ensinar as pessoas a retornar a Deus. Por isso, nós vamos lendo os evangelhos em vários níveis, mas o nível mais profundo, como a gente vê no Evangelho de João, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, que é Deus. Quer dizer, ainda que eu seja Jesus, eu posso ser um com Deus, mas você está me vendo apenas como manifestação. Você não está entendendo a verdade. Né? Então, a missão do Cristo não é perdoar os nossos pecados. Só há um pecado, que é se afastar de Deus. É dissolver a ilusão da morte, da impermanência, de tudo isso que se passa, para a gente voltar a ser quem nós verdadeiramente somos, filho de Deus. Filho de Deus. Então isso é dissolver a ilusão da morte. Ele veio dissolver a ilusão da morte, veio dissolver o pecado original. Esse desvio, que não foi um pecado, ninguém fez nada malvado, esse desvio da consciência para si mesmo, onde nasceu o egoísmo. Ele veio dissolver isso. Então, dizer assim, ele veio perdoar os nossos pecados, é um equívoco. Deus não está minimamente interessado nos nossos pecados. Para ele, nada disso importa, nada disso nem sequer existe. Ele só quer que volte para a casa do Pai, somente. Imagina se Deus vai se ocupar. Realmente. Eu vou fazer confissões para o padre. Eu vou ficar confessando um monte de bobagem. Só vai deixar o padre constrangido e eu também. Que absurdo. Não tem nada a ver. Só há um pecado: se afastar de Deus. E ninguém é punido por isso. Basta voltar. Deu tempo. Agradeço. E amanhã nós estamos aqui de novo com o Taniguchi. Boa noite. Vai cair.